Depois de Lyon, Turim e Aosta, continuamos a viagem por Milão e aqui decidimos abrandar um pouco depois de tanta viagem em tão pouco tempo. Estamos em Milano. No bingo apenas completámos comer algo típico do país e, claro, foi pizza. Depois do descanso em Milão, voltámos à estrada e decidimos ir para sul. Queríamos agora explorar uma cidade costeira e acabámos por escolher uma que, no fim de contas, talvez até tenha sido a nossa favorita da viagem. Esta viria a ser a última cidade da Itália e foi Génova. Em Génova fomos à água para fazer mais um check no bingo.
Para ser livre não basta aceitar. No bailado complexo que é a busca pela liberdade, a aceitação, ainda que fundamental, não é o único sujeito ativo a participar. É verdade que devemos sim aceitar, mas há um segundo passo a tomar, e esse é o de abraçar o ridículo. Não devemos ter medo de ser absurdos, pois é precisamente aí que começamos realmente a sentir a libertação. Assim, ser livre é ser absurdo, é ser ridículo e não ter medo de o ser. Nietzsche dizia-nos que alguém verdadeiramente livre é alguém livre de vergonha e de pudor. Só alguém assim é capaz de se expressar na mais pura e completa das formas, tornando por sua vez a sua existência na Terra um curto, mas muito belo período. Talvez o mais belo dos períodos possível. Há que soltar a criança que ainda existe dentro de nós, aquela criança curiosa, pura e com uma vontade tão inocente e ao mesmo tempo tão vigorosa de existir. Essa criança tem este elemento-chave de que falo, a falta de pudor. Ela é ridícula, absurda, pensa fora da caixa e explora o mundo pela primeira vez, com muita avidez. Penso que é precisamente neste ponto que a criança dentro de nós geralmente morre. Há que a fazer voltar à vida, soltar aquela curiosidade exploratória sem nada ligar ao que a sociedade lhe diz, sem ligar aos julgamentos que lhe fazem. E é também por este motivo que é feio julgar os outros. Devemos permitir aos que nos rodeiam que sejam ridículos, estranhos, absurdos, pois isso é um componente fundamental para que se libertem e para que nos libertemos. Julgarmos os outros é limitá-los, é limitar a sua existência na Terra e limitar a sua capacidade de se expressarem na mais pura e completa forma. Posto isto, diria que para sermos livres é necessário soltarmos-nos das amarras da sociedade e não ter medo do desconforto ou do ridículo. Não nos podemos deixar restringir pelas imposições que nos colocam, apesar de ser importante sempre manter um forte código moral. Outras vezes, essas amarras nem são colocadas por ninguém a não ser por nós mesmos, por uma vergonha que nos impede de agir como gostaríamos. É preciso contrariá-la. Sejamos então ridículos. Se nos apetecer atravessar uma passadeira colocando apenas os pés nas faixas brancas, façamo-lo. Se nos apetecer abordar um estranho apenas para lhe dizer que gostamos da sua camisola, façamo-lo também, sem vergonha nem pudor. Esse é o caminho da liberdade, o de nos sermos na mais pura das formas. É permitirmos-nos ser precisamente isso, porque ser livre é ser ridículo. Depois de Génova, deixámos Itália para voltar à França, e desta vez pela costa, pela famosa Côte d'Azur, e a primeira cidade em que parámos foi Nice.
tirarmos uma selfie junto a uma estátua de uma pessoa conhecida. Vá, mais ou menos. Seguiu-se uma PD. Quando for grande serei ridículo, ridículo como aquele ser que conheço, aquele que conta um raconto e que muitas vezes conduz um ponto. Conduz por linhas tortas, usa vírgulas onde quer, teima em abrir portas, dê por onde der. Portas que todos teimam em deixar trancadas, fechadas, fortes vidas pelas amarras da sociedade injuriadas. Quando for grande serei como ele, como esse ser que não conhece o pudor, ou se conhece, pouco se vê na sua pele, e que faz da curiosidade o seu catalisador. Ele, que tanto saber viver transpira, e que se ridiculariza aos olhos dos outros, é alguém que me inspira e inspira, não porque teimosamente o queira transparecer a largos quilómetros, mas porque simplesmente o é e o expira. Quando for grande, não terei pudor do que farei, nem terei medo daquilo que nem sequer fiz e que apenas pensei. Não terei aquele medo estranho do que pessoas que não conheço nem nunca irei conhecer hão de pensar. Ser absurdo é escalar. Escalar a montanha da liberdade. E ainda que chegar ao topo possa ser utópico e que uma sensação de volta à estaca zero pareça acontecer como eternamente a Sísifo, vejo o ridículo com seriedade. Porque ser livre é ser ridículo.